Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje a gente vai ver a lua nova em Virgem. Só ocorre uma vez por ano a lua nova num signo. É um ponto de poder no tempo. Sol e lua, yin e yang, se encontram no mesmo signo, no caso aqui Virgem, e os antigos diziam que eles estavam copulando porque o céu ficava às escuras. Então a lua nova é da fecundação, do começo, das iniciações, daquilo que você vai semear. E também, hoje, dia 15, Mercúrio entra em movimento direto. Aleluia! Nós vamos ver aí toda a turbulência na área da comunicação, das falas que ocorreu aí no período em que ele ficou retrógrado, no Brasil e no nosso mapa natal. É impossível deixar de falar de Lua Nova e Mercúrio retrógrado em Virgem, sendo o Brasil virginiano e com Mercúrio em Virgem. E também a astrologia mundial, política, é uma vertente da astrologia. E independente de partidos, de ideologia ou de culto à personalidade, o que eu trago aqui são notícias para ilustrar o que eu estou mostrando com relação ao movimento astrológico. Eu procuro trazer aqui mídias de várias vertentes, né? E não externar opinião com relação a esta ou aquela personalidade, e sim analisar os fatos, ok, meus amados? Então vamos lá. Mercúrio ficou retrógrado de 23 de agosto a 15 de setembro. Então, aonde vocês têm do grau 8 ao 22, esse Mercúrio está trazendo muitas situações de retificação. Então, agora, a partir do dia 15, que é hoje, ele vai voltar, né, e vai entrar em movimento direto, passando por todos esses graus. Eu tenho falado muito de Virgem, que tem a ver com a purificação, com a limpeza, com a faxina. Com esse Mercúrio retrógrado, é época de ter lavado a roupa e colocar estendida no varal, né? Então a gente vê as coisas com mais clareza. Então veja, Virgem tem a ver com a sexta casa, que tem a ver com a saúde física, os hábitos, a nossa rotina. E eu sempre falo aqui da Higeia e Panaceia, duas filhas de Asclépio, pai da medicina, o Esculápio. A Higeia era a medicina preventiva, com relação à sepsia, alimentação, à imunidade. A Panaceia era a medicação. E a nossa medicina é mais para a Panaceia do que para a Higeia. E seria importante a gente prestar muita atenção no que está acontecendo no mundo com relação à alimentação, aos hábitos. Então, a casa 6, Virgem e Mercúrio, trabalha com a saúde, com a funcionalidade e o primor. Mercúrio pode ter aí duas faces, digamos. O Mercúrio que rege Gêmeos, ele é mais eclético, ele é jovial, ele tem um lado que para formar opiniões ele frequenta ambientes de A a Z. É bastante versátil e volúvel. O Mercúrio virginiano, ele tem a ver com Hermes Psicopompo. O Mercúrio era o único que tinha, o Hermes, permissão a andar em todos os reinos. O humano, lá com os deuses, e no reino dos mortos, né? E é esse Hermes Psicopompo que vai levar as almas, né, lá no mundo de Hades. Então é um Mercúrio mais profundo. Assim como o Hermes Trimegisto, que escreveu a Tábua de Esmeralda, e o Caibalion,
com os 7 princípios herméticos aqui do nosso mundo. Então, o Mercúrio, por falar, ter a ver com a palavra, com a cura, com a alquimia, ele é o mestre das palavras e fórmulas mágicas, dos encantamentos. Elevar a mente do transitório para o eterno e abrir a razão para a iluminação divina. Então, Mercúrio tem a ver com conhecimento, mas o conhecimento que nos eleva. E Mercúrio tem a ver com o 4º raio, da harmonia através do conflito. Então, a busca desses opostos, né, para harmonizá-los, é daí que a gente vai atingir o equilíbrio. É através do conflito que vem a harmonia. Só que agora a gente está vivendo numa situação muito polarizada, né? Então, parece que o conflito está superestimulado. Então, veja, aqui está a gravura de Mercúrio na alquimia. O mercúrio, né, o metal líquido, é uma coisa que dissolve os metais por uma dissolução natural e que leva os espíritos da potencialidade à atualidade. Então, onde você tem Mercúrio no mapa, é onde você vai ter o conhecimento, é onde você pode pesquisar, é onde você pode ter mais primor, é onde você tem que prestar mais atenção à sua saúde e à comunicação. E vejam, espagiria, que do grego é separa e une, é a aplicação na alquimia na produção de medicamentos. Olha lá, Mercúrio regendo a casa 6 em Virgem, né? Os medicamentos espagíricos atuam tanto no corpo físico quanto no sutil, com atuação iniciática nos centros psíquicos. Por isso que tem pessoas que respondem bem à homeopatia, acupuntura, ao floral, uma série de coisas e outras não. Então depende muito da pessoa. E o mercúrio alquímico tem a ver com isso. E esses 2 conceitos, eles têm a ver com tudo na operação alquímica, né? Que é o separe e coagule, e terá um magistério. Então, é o solve e dissolve, né? Separa e coagula. É a arte de separar, purificar e combinar os princípios constituintes dos corpos. Então, Mercúrio em Virgem está pedindo muito isso, em vários termos, né? Por isso, aprenda alquimia, que de uma outra maneira é chamada de espagiria. Ela ensina a separar o falso do justo, já dizia Paracelso, né? Um dos maiores alquimistas. Aqui está o mapa da Lua Nova em Virgem. 14 de setembro de 23, 22h40, horário de Brasília, Distrito Federal. Vejam aqui, ela vem com ascendente em Touro, que tem muito a ver com finanças, né, com agronegócio. E a Lua Nova ocorrendo aqui na casa 4. E a casa 4, no mapa natal, ela tem a ver com a família, com a tradição, com o clã, com a dinastia, com a moradia, com os imóveis, com as nossas fundações, com o lar, com a tradição. É como a gente acaba as coisas, como nos acabam as coisas. E na astrologia mundial, ela tem a ver com o povo, com as construções e edifícios públicos, tem a ver com as cidades do país, tem a ver com a hereditariedade e também com os povos originais, que são os nossos indígenas, né? As propriedades e terras, plantação e agricultura, extração mineral, a democracia e os partidos de oposição ao governo. Então, tem a ver também com catástrofes, né? Terremotos e uma série de coisas. E a gente está vendo muita coisa bululando nesses assuntos de casa 4, porque eu mostrei para vocês que muitos aspectos lá do Mercúrio retrógrado e dos últimos vídeos, o Mercúrio é o regente da casa 4 do Brasil, justamente desses termos que eu falei. E a gente viu lá a enchente, o ciclone no Rio Grande do Sul, e uma série de coisas que eu vou ilustrar aqui, né? Com relação à saúde, eu sugiro a vocês que vocês vejam na íntegra
esses dois estudos da Maria Pereda e do Hermes Neri no canal deles. Enquanto a gente pode estar falando de assuntos bastante delicados, sabe? Por quê? O professor Hermes está nos contando sobre alguns capítulos desse livro, Nanosensores para Cidades Inteligentes. Vocês não imaginam o avanço que está essa agenda e essa programação. E uma das incursões é o carro elétrico, que a falácia é que vai diminuir a poluição, aquela coisa do net zero, né? Só que vocês não imaginam quantos componentes minerais precisam ser extraídos da terra para serem usados nos carros elétricos, né? E também sobre os efeitos da radiação de radiofrequência. Há alguns anos atrás, quando alguns médicos e pesquisadores falaram sobre o perigo dessas antenas de quinta geração, foi um escárnio, foram proscritos, mas agora está se vendo as consequências. A questão terrível é que isso não tem mais volta, então a gente tem que aprender a se proteger. Então, Maria Pereda, no canal dela, tem uma série de vídeos falando sobre a saúde aqui neste sentido, sabe? Então, por quê? Isso é pertinente a esse Mercúrio em Virgem, ao Sol virginiano e Mercúrio no nosso Brasil, ok? Então, ela nos mostra muito essa questão da eletricidade suja. Tem uma série de fatores que estão invadindo e interagindo negativamente com o campo eletromagnético do ser humano e também com o nosso ser interno, biológico, né? Sobretudo pelo uso de nanosensores e uma série de coisas para os medicamentos. E existem áreas como a medicina já mais avançadas no uso da nanotecnologia. Elas trabalham não apenas com nanopartículas, mas também com nanorobôs. E assim vai ser na agricultura, e assim vai ser em tudo. Por quê? Eu sempre falo do transhumanismo. Ninguém vai querer virar transhumano da noite para o dia. Então eles precisam começar a desconstruir o ser humano tal qual ele é. E um dos agentes é a alimentação. Já há muito tempo que isso está sendo modificado. Além de outras agendas, né? De gênero e de uma série de coisas, transformando o ser humano, desconstruindo o ser humano, né? Então nós precisamos prestar atenção nisso. Eu também tenho falado, até no mapa do último eclipse e de alguns trânsitos, que o judiciário estaria num protagonismo muito forte no nosso país nessa última temporada. E é o que está ocorrendo. Era uma vez um tempo sombrio, de mentiras, narrativas, equívocos, falácias, não é bem assim, gafes, veja bem, descrédito, omissões, anulações, dito pelo não dito. Nós estamos vendo um festival de confusão com esse Mercúrio retrógrado na nossa nação. Isso já é um programa falado desde 2018, numa das reuniões do grupo Bilderberg, um dos que governam o nosso mundo, né? Eles falaram do mundo pós-verdade. A verdade, o fato está ali. Vamos ver qual é a narrativa mais conveniente. Então, nós estamos num momento terrível. Uma reforma eleitoral que só confirma os privilégios dos políticos. STF, SNJ, PGR, invertendo seus papéis. E naquele sistema de freios e contrapesos, apenas o Senado que pode intervir com relação ao STF. E a gente tem visto alguns poucos senadores se expondo, dando a cara para bater. Mas a grande maioria está omissa. Então, veja, a gente está vendo muita situação ligada à comunicação.
E o desembargador Sebastião Coelho lavou a alma de muitos brasileiros. Ele falou com toda a sua autoridade tudo aquilo que muitos queriam falar e não podem nem ousar a pensar. E veja, o Ministério da Justiça teve acesso às informações de 8 de janeiro. Então houve omissão, sim. Quem vandalizou as propriedades, o patrimônio brasileiro, tem que pagar por isso. Mas quem o fez e não quem não fez. Vejam, o regente dessa alunação é Mercúrio, Sol e Lua em Virgem. E o aspecto único que Mercúrio está fazendo em trânsito, não é? É em oposição a Saturno também em trânsito. E Mercúrio em trânsito está em harmonia com Saturno no mapa do Brasil. Então veja, no mapa do Brasil, essa lua nova ocorre na casa 7 e ela está relacionada ao Ministério das Relações Exteriores, às relações diplomáticas, aos diplomatas, tratados e acordos e alianças com outros países, conflitos e guerras, porque a casa 7 é do inimigo declarado, o feminismo, os cartórios e juízes, as sociedades comerciais. E nós estamos vendo muitas gafes, muitas contradições e muitas críticas internacionais com relação à atuação do Brasil. E Mercúrio, que tem a ver com comunicação, opinião, debate, expressão, meios de comunicação, está sofrendo aí uma série de situações. O ministro da Justiça quer impor um controle social nas plataformas, assim como foi imposto uma função social no cumprimento exigido nas propriedades produtivas. A coisa está tão séria que até mesmo membros próximos ao atual governo estão sendo proscritos e punidos. Onde é que nós vamos parar? Outra coisa também importante, o Urano está em Touro, né? Já faz algum tempo, e está trazendo mudanças muito estruturais na economia mundial. E a gente está vendo a desdolarização, e enfrentamos pandemia, e a guerra na Ucrânia, e uma série de coisas. A tal ponto que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, os roubos aumentaram sobremaneira. E até $950 não é crime. Então vocês imaginam o que está acontecendo. O Brasil está à beira de uma recessão? A Oxford Economics acha que sim. Agora, a coisa é de médio a longo prazo. O que eu queria comentar aqui brevemente com vocês? Em maio de 2025, Saturno e Netuno vão estar em conjunção a Plutão na Casa das Finanças do Brasil. Esse é um aspecto de pobreza. Independente do governo que aí estiver, ou estivesse, ou vai estar, ou está, o trânsito é o mesmo. Então, cabe ao que está no governo se preparar para esse período muito difícil, não só no Brasil, mas mundial. E, pelo visto, nós estamos indo na contramão. E muita contradição entre o discurso e as atitudes. Foi dito que a classe média não pode ter mais que uma televisão. Isso é ostentação. Mas até julho já foi gasto 30 milhões com viagens. É importantíssimo que um presidente tenha as relações exteriores e compareça aos eventos. A questão é como. Não precisa gastar tanto, porque isso vai fazer falta. Nós vamos passar por um período mais difícil. Enfim, outra coisa, das mentiras e omissões, né? Onde estão as imagens do dia 8 de janeiro e daquele caso do aeroporto em Roma? Sumiram simplesmente.
E veja, essa questão, todos querem ir para o STF, inclusive o que dizem que o senador, o presidente do Senado também assim almeja, e as coisas estão muito mal paradas. Os três poderes estão enlouquecendo, me dá a impressão, sabe? Enfim. O próprio ministro da Justiça cortou o orçamento de combate à criminalidade em 708 milhões. E aquilo que estava andando é cancelado. Aqui havia um programa contra abuso sexual em Marajó, que era uma coisa extraordinária. Foi cortado. E essa história aqui de golpe não golpe, e vamos anular sentenças, e agora com relação aos júris internacionais, e o dinheiro, a gente vai devolver o dinheiro para bandido? Como é que está? Olha a confusão institucional e insegurança jurídica que está o nosso país. E não se fala nada sobre a apreensão de uma mala lotada de dinheiro e sobre desvios de 5 milhões de orçamento secreto para benefício próprio. Isso não está no foco nas mídias, né? Muito bem, mais de 80 prefeitos goianos entraram em greve e também há uns dias atrás os do Nordeste, porque está querendo centralizar o dinheiro lá em Brasília para um controle. Nós estamos sob uma república federativa democrática. As coisas estão muito sérias, né? Além das quedas aí em estatal. Bom, para encerrar, eu quero comentar um estudo do professor Raul Martinez, que ele compara os planetas, corresponde os planetas com hexagramas do I Ching. Então, nós vemos que Mercúrio está fazendo oposição a Saturno por trânsito em harmonia com o Saturno natal do nosso país. Com relação aqui Saturno-Mercúrio, ele corresponde ao hexagrama 56, Lu, o viajante. Sucesso através do que é pequeno. A perseverança traz boa fortuna ao viajante. Estrutura apoiada em movimento. Conselho: o homem nobre administra as penalidades com sabedoria e cautela e não permite que as disputas se prolonguem. Interpretação: os processos e penalidades devem ser atos passageiros para corrigir os rumos e não podem constituir um fim em si mesmos. É por essa razão que os homens atentos se dedicam a resolver as pendências com a maior presteza possível, para reencaminhar de modo produtivo as energias disponíveis. Então vamos aproveitar esse Mercúrio em movimento direto para administrar o que precisa ser administrado. E Mercúrio-Saturno, hexagrama 22, Pi, graciosidade, beleza, a comunicação estruturada em elementos fundamentados. Conselho: o homem nobre administra com elegância seus assuntos diários, mas não ousa tomar decisões apressadas em questões legais ou controvertidas. Olha que impressionante, não é? Cai como uma luva com tudo que está acontecendo nas CPIs, nas CPMIs, nos julgamentos e tudo que está acontecendo na imprensa, né? Interpretação: os gestos elegantes são adequados para dar graça e alegria aos assuntos triviais, de pequena importância. As questões importantes que envolvem o destino de outras pessoas ou de grupos devem ser tratadas com a maior seriedade possível. E nós estamos assistindo, na verdade, uma série de situações confusas ligadas à comunicação,
há vereditos, há provas e imagens que somem, e pessoas que são condenadas a 17 anos e outras com todas as provas estão soltas. Mais uma vez eu repito, independente de partido, independente de tudo, não é? Eu acho que nós somos cidadãos brasileiros. Então, existem três interpretações, né? Ou o que está acontecendo aos olhos de muitas pessoas é uma dificuldade de cognição, ou é conivência com o que está acontecendo, ou é ignorância, porque como pode? As coisas estão às claras. É claro que quem cometeu crimes tem que ser punido, mas as punições estão desproporcionais e quem fez crime também está solto. O que está acontecendo, né? Então, a astrologia, ela também tem a ver com política, não é? Porque nós temos no mapa, a casa 4 é o povo, a casa 7 são as relações diplomáticas, a casa 9 é o poder judiciário, a casa 10 é o executivo, a casa 11 é o legislativo. Então, aqui, sem querer tomar inclinação para esse lado ou aquele lado, é uma análise astrológica, trazendo aqui alguns fatos para ilustrar o que eu estou dizendo, para que não se diga que é minha opinião. Mas ainda assim, eu tenho recebido bastante ofensa e bastante comentários distorcidos, né? Eu não estou aqui para bater palma para ninguém, ok, meus amados? Então é isso. Eu agradeço a companhia, a oportunidade de estar aqui com vocês. E se vocês gostarem, eu peço sim que deem um like. Eu não peço dinheiro, eu não peço nada. Eu peço um like se vocês gostarem. E se gostarem do conteúdo, né, que compartilhem. Ok, meus amados? Então, uma lua nova com muita pureza de intenção. Bom para a gente se desintoxicar, não só o físico, mas também o corpo mental, que é o que Mercúrio lida, né? Mercúrio é o nosso mental inferior. Então, é preciso estar sempre alinhando o nosso pensamento e nossa frequência mental. Então, é isso, meus amados. Até breve.